Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Urban View, um novo olhar sobre a cidade, que está sendo transmitido ao vivo aqui direto da OTV. E hoje a gente tem como nosso convidado aqui especial para mais uma entrevista, Oscar Kedor. Oscar, como vai? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, muito prazer. Ótimo, seja muito bem-vindo ao programa Urban View. O Oscar, ele é da empresa Mobility. E a gente vai falar sobre o nosso olhar da semana, o tema do programa de hoje, que é locação de veículos. Em que direção anda este mercado no Brasil? E temos aqui ao lado Sandra Lanza. Como vai, Sandra? Tudo bem? Tudo bem, como vai? Bem-vindo, Oscar, e bem-vindo a você que está com a gente. Mais uma edição do Urban View. Já estou aqui a postos, aguardando a sua participação no chat da OTV. Então mande suas perguntas que eu coloco aqui ao vivo no Urban View de hoje. Outra forma de você participar é por meio da nossa enquete do dia. A gente sempre faz uma pergunta que tem a ver com o que a gente está discutindo aqui. Você volta lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta de hoje: você aluga veículos? São 3 opções para você. A primeira opção, eventualmente, quando viaja a lazer. Segunda opção, com frequência a trabalho ou lazer na minha cidade ou fora dela. Ou terceira opção, nunca aluguei um veículo. Lá no finalzinho do programa a gente traz o resultado, o nosso entrevistado comenta um pouquinho, então participe. Muito bem, e o nosso convidado de hoje, o Oscar, mais do que um empresário da área de locação de veículos, pelo que eu pude ver aqui, é um entusiasta desse negócio, tanto é que ele tem inclusive um site com dicas de viagem para quem quer passear pelo exterior, pelo Brasil também, Oscar? Brasil também. Quem quer passear de carro, quem gosta de viajar e alugar um carro, nós vamos falar também sobre esse assunto. Mas nós vamos começar a nossa entrevista no Urban View de hoje, perguntando a ele exatamente como nasceu e quais são as empresas que compõem o grupo aí do Oscar, que é a Mobility, né? A Mobility S, que é uma empresa especializada na locação de veículos e motos de luxo. Você que queria alugar uma Porsche, que queria alugar uma BMW, já sabe onde alugar agora. A Savoia, que é especializada em transporte terrestre. E o Self Drive, que é um site com dicas de roteiros e passeios para serem feitos de carro. Então, Oscar, quanto tempo está no mercado? Como é que nasceu? O que veio primeiro? Foi a Mobility? Qual a ideia que está por trás da geração desse negócio? Conta um pouquinho para a gente. A Mobility nasceu de uma representação da Sixt, que é uma locadora alemã que eu trouxe em 98 para o Brasil. E de 98 para 2000 eu trabalhei só com uma marca. E de 2000... Sim. Passou um minutinho, nós temos que Paradinha colocar técnica. o microfone, paradinha técnica Prontinho. aqui. Agora sim, o Oscar Então, está devidamente microfonado e vai começar de novo a responder. Então, a Mobility ela nasceu em 2000, mas antes disso ela nasceu de uma representação da Sixt, que é uma locadora alemã, a maior locadora alemã hoje no mercado, tem 30 e poucos % no mercado alemão. E eu, como descendente de alemães, eu morei alguns anos na Alemanha. Quando eu vim para o Brasil, eu detectei que aqui ainda era um terreno virgem para esse tipo de mercado. Isso foi mais ou menos em que 97, 98. 97, 98. E é de 98 até 2000, eu fui representante oficial da Sixt aqui para o Brasil. Eu montei uma pequena estrutura, começamos com 1 funcionário e a gente foi para 3, 4, 5. E aí eu senti a necessidade também de oferecer soluções também para outros mercados. E o brasileiro gosta de ir para Miami, a Sixt não existe em Miami, então nasceu a Mobility. E a Mobility já nasceu dessa forma, ela já nasceu oferecendo o serviço de locação de luxo. A gente criou um departamento que chamava Select e agora chama S. Também carro com motorista, motorhome e motos. Na época ainda se fazia um pouquinho de leasing na França, então a gente nasceu já completo, isso há 13 anos atrás, 13 anos e pouco. A Mobility... Quer dizer, pelo que eu estou entendendo, a Mobility ela nasceu mais com foco de oferecer ao brasileiro carros no exterior do que tanto oferecer carros aqui para alugar. Exatamente. Já nasceu com esse DNA mais internacional. Também para suprir uma necessidade, existe carência, até hoje existem muitos clientes consumistas entrando pela primeira vez no mercado. Então tem inúmeros brasileiros que estão ganhando confiança e alugando carros. Pessoas da minha geração para baixo nem consideram mais, eu tenho 42, ninguém mais com menos de 42 considera fazer uma viagem de ônibus ou da forma como antigamente se viajava. Mas é engraçado também, tem uma questão cultural nisso, né? Eu vejo assim,
sabe, meus pais, amigos dos meus pais, enfim, as pessoas com mais idade, elas não tinham, né? Alugar o carro era uma coisa que não fazia parte do universo, vamos chamar deles, né? E isso, uma percepção minha particular, que vem, de uma certa maneira, se popularizando, principalmente, eu chutaria, me arriscaria a dizer aqui, de uns 20, 15 anos para cá. Talvez porque não tivesse a opção tão fácil de locar um carro? Eu acredito, quando que o Collor foi presidente? Collor foi em 92, 91. Naquela época, passado recente do país, 20 anos, como você acabou de falar, não existia cartão de crédito internacional, que é o passaporte para você viajar. É verdade. E antes, então, você tinha que pré-pagar e aí só restava o leasing desses... inclusive a Air France, na época, tinha um produto com a Citroën. Então, eu lembro que o meu avô sempre alugava carro quando viajava e alugava Citroën da Air France. Não era possível de outra forma. E aí, com o cartão de crédito internacional, os clientes ganhando um pouquinho mais de confiança, as locadoras também olhando para o mercado brasileiro de outra forma, isso já começou a se popularizar. E ainda está longe de... hoje a gente tem um mercado... A gente está assistindo hoje no mercado uma popularização da viagem ao exterior, né? O brasileiro, com essa questão do cartão de crédito internacional, com uma renda maior, ele está viajando muito mais para o exterior, mas me parece que ele ainda viaja muito em pacote, com aquela coisa de chega no aeroporto, transfer para o hotel, passeios já pré-programados, transfer para o aeroporto de novo. Quer dizer, a gente poderia dizer que o brasileiro não tem o hábito de locar carro quando viaja, assim, de forma média, vamos dizer assim? Ainda é uma minoria. O mercado de locação talvez ocupe 3, 4% de todos os viajantes que viajam para fora do Brasil. Ainda tem muito potencial para crescer. Eu acredito que é um processo. O cliente viaja pela primeira vez com um grupo de amigos, ou numa excursão, ou num pacote onde ele está blindado através de uma operadora. Depois ele percebe que é muito mais fácil ele conseguir localmente algumas soluções ou entrar na internet, que está tudo totalmente à disposição. E aí ele percebe que com o carro ele vai conseguir sair do centro, sair daquelas amarras de uma viagem organizada e fica livre para viajar. Você falou, é a minha primeira viagem para o exterior, já se vão bastante anos, não vou revelar quantos aqui. Eu fiz exatamente uma locação de carro, num sistema que me lembra um carro Peugeot, mas você locava por... Eu fiz uma viagem de 35 dias e eu fiz um leasing do carro por 35 dias. Isso. Naquela época também a gente tinha uma dificuldade, que era o seguinte: para você viajar, por exemplo, pela Europa, como foi o caso dessa viagem, você tinha que abrir mapas gigantes, parar o carro num parque, no estacionamento, e você tinha que ficar lá, agora pega a estrada tal. Hoje em dia... tortura, Gilberto. É uma tortura, que a gente era para, abria mapa, rabiscava, não sei o que, ficava na dúvida. Hoje a gente tem um grande aliado, queria que você me falasse isso, sobre quem pensa em alugar carros para fazer viagem ao exterior, que é o nosso querido aparelho de GPS. Sim, hoje 99% das locações saem com GPS. Eu lembro que com a Sixt, em 98, os carros da Sixt já tinham um GPS. E a gente promovia GPS e ninguém entendia para que usar GPS, porque tinha um mapa. Assim é o processo. No momento que uma pessoa conhece, vê as facilidades, e ainda os GPS hoje estão com uma série de facilidades, além de oferecerem ainda restaurantes por tema, você hoje consegue viajar com muito mais qualidade com o GPS. Agora, obviamente, tem destinos aqui, indo um pouquinho até para essa questão do self-drive aqui, que é o site com dicas de roteiros e passeios para serem feitos de carros. Obviamente, existem destinos onde o aluguel do carro é mais favorável e outros não tanto. Obviamente, você vai para Nova York, não convém você alugar um carro, porque é uma cidade que, digamos assim, tem muito trânsito, é um pouco hostil ao carro, não tem lugar para estacionar, estacionamento é muito caro. E tem outras cidades que são muito boas para passear de carro. Qual que você diria os melhores destinos para se passear de carro? Bom, o brasileiro, 60% das nossas locações acontecem nos Estados Unidos. E essa proporção cresce cada ano. Então, os Estados Unidos toma cada vez mais importância para o turismo brasileiro. Talvez porque muitos brasileiros estão viajando pela primeira vez para fora e o sonho é viajar primeiro para um outlet ou para comprar, para ter acesso a bens de consumo mais baratos. Existe uma certa insegurança desses brasileiros quando eles viajam e tem que dirigir num local que é diferente ou num país diferente? Eu acho que nos Estados Unidos tem pouca, porque tem muita gente que já foi e diz que é fácil e é simples. E as locadoras também já têm contratos escritos em português para facilitar o fluxo.
Para Londres, por exemplo, que é muito diferente. São mercados que ainda têm muito potencial para crescer, ainda são pequenos. Mas você estava me perguntando sobre destinos, né? Onde que o brasileiro, que é o campeão? Naturalmente é a Flórida, e oferece toda a liberdade. Eu acho que muitos brasileiros vão para a Flórida porque querem ter essa sensação de liberdade que a gente, infelizmente, não tem mais aqui nas grandes cidades. Além de toda a questão de consumo e lazer super bem acessível. Mas Nova York, por exemplo, é uma cidade que há 5 anos atrás a gente não alugava praticamente nenhum carro. Hoje, muitos brasileiros, com os voos que tem para Nova York e pela cidade, porque talvez já viajaram 6 vezes para Miami e agora querem conhecer outras cidades, eles também buscam um outlet. E para chegar no outlet, tem 2 opções: ou vai de van, e aí com o shuttle do ônibus, do hotel, ou com um carro. Então, é muito frequente a gente ter a locação de 1 ou 2 dias em Nova York. O cliente vai especificamente lá para aqueles outlets em volta de Nova York e volta. Mas agora, com os voos da American Airlines para a Califórnia tem ganhado muita expressividade. Já estava crescendo, mas agora cresceu bastante e é, sem dúvida, o destino do ano. Agora, ainda tentando entender um pouquinho a Mobility, né? A Mobility, ela não é uma locadora convencional de carros, eu poderia dizer assim. Ela é mais uma plataforma online. Na verdade, você tem acordo com locadoras em diversos locais do mundo. A Mobility não é uma empresa que você chega no aeroporto, normalmente você tem, né, aqueles box todos das locadoras, tem as tradicionais, Hertz, etc e tal. Eu, pelo menos, não me lembro de ter visto um box da Mobility. Vocês não têm essa coisa local? Não. É sempre tudo online? A gente é um facilitador de negócio. A gente consegue reunir todas as locadoras numa plataforma só, negocia com os mercados, com as locadoras, naturalmente nos Estados Unidos ou os top 5 na Europa. A gente consegue negociar tarifas para o mercado brasileiro mais atraentes. O brasileiro, então, tem acesso a toda sorte de tarifas que incluem GPS ou seguros especiais, e tem todo um trabalho nosso de consultoria e treinamento da nossa equipe para tirar qualquer tipo de dúvida e esclarecer também muitas questões que vêm no pós-venda, porque muitos brasileiros acabam se animando na hora do balcão. O balcão é um ponto de venda para a locadora. Então, muitas vezes, seguros que não seriam necessariamente recomendados pela nossa empresa, os clientes acabam sendo induzidos a assinar. E isso gera cobranças adicionais, e a gente tem um departamento só para tratar desses assuntos, muitas vezes para estornar despesas que foram contratadas localmente. Então, essa preocupação nossa é de ser um aliado do cliente para conseguir chegar ao carro específico. É muito mais seguro você ter um documento brasileiro, com amparo da lei legal aqui brasileiro, e ainda pré-pagar isso, se isentando hoje em dia, tem se falado bastante de IOF. Se você pré-paga a locação, você ainda escapa, não sei por quanto tempo, mas você escapa do IOF. Até o manteiga desse ver que o caixa não está fechando. Mas então, a gente poderia dizer que a Mobility, ela se propõe, digamos, a ser como é que eu vou dizer assim, um apoio para o brasileiro na busca de uma boa solução de locação de carro. Exato. Isso? Quer dizer, vocês não se propõem a ser meramente uma locadora de carros. Vocês querem dar uma solução e um aconselhamento para esse cliente. E também não meramente um repassador, simplesmente olha, aluga o carro da locadora A ou B. A gente naturalmente segue a decisão do cliente é soberana, e a gente não trabalha com um sistema de white label. A gente trabalha com white label, significa de esconder a locadora. Muitos brokers trabalham dessa forma, que no último minuto, quando você pagou, você recebe a informação: olha, vai para a locadora tal. O brasileiro gosta de saber que é a Alamo, a Hertz ou a Avis, ele tem as suas preferências. Mas evidentemente ele também quer saber quanto custa e quer comparar os preços para ver. A gente poderia dizer que vocês também fazem um trabalo de pesquisa? Sim. Esse é o essencial. Porque, por exemplo, eu já me deparei com esse problema, né? Eu vou viajar, vou alugar um carro no exterior, aí você elege lá uma dessas grandes, né? E você entra lá, dá uma comparada rápida, digamos assim, e acaba alocando. Se cabe no bolso, cabe no orçamento da viagem, você vai. Então, você tem como, digamos, oferecer a melhor relação custo-benefício para o cliente. Sim. E você também trabalha com essas grandes, Avis, Alamo, Hertz? Só com elas. A gente não trabalha com locadoras locais. Inclusive porque poderia se trabalhar com algumas locadoras italianas ou espanholas, que a gente até durante um tempo trabalhou,
Só que a gente prefere ficar com essas locadoras internacionalmente consagradas porque o cliente justamente confia mais. E ela tem um padrão de atendimento, tem um padrão de veículo, né? Sim. E além disso, quando você pesquisa na internet ou liga para uma central de locação, além das tarifas que nós oferecemos, ainda tem muitas tarifas sem nenhum tipo de cobertura. E se você é induzido por uma oferta do clássico 29 por dia, você pode rapidamente inverter os números. Até teve uma matéria interessante sobre cuidado para não alugar um carro de 29 que vira 92. Então, esse cálculo do valor final é a base da mobilidade. Mais importante. E uma questão que os brasileiros também estão começando a se atentar agora são os seguros, né? Por exemplo, o pessoal agora está começando, está muito na mídia, muita reportagem de turismo, a questão do seguro-saúde, a importância do seguro-saúde para quando você viajar, né? Você está lá num país estranho, você não conhece ninguém, não sabe como é que chamar o médico, você escorrega na calçada, quebra o braço, bate a cabeça, pode virar uma conta salgada. E colocação de carro também é a mesma história. Mesma história, a gente praticamente não oferece mais tarifas sem seguros. Apesar dos cartões de crédito muitas vezes oferecerem o LDW, um tipo de seguro, né? Mercado de locação gosta de siglas. LDW e SLI são os principais seguros que o cliente tem que saber. LDW é Loss Damage Waiver, que é roubo e colisão. Esse tem que ser obrigatório. Existe a opção do cliente ter um cartão que oferece esse seguro, só que aí, no momento de um sinistro, ele vai ter que correr atrás do cartão para assumir. Existem tarifas que nós oferecemos... Na verdade, você me falou uma vez que nesses casos, quando você pega o seguro do cartão, primeiro você tem que ir lá bancar todas as despesas, etc. e tal, para depois apresentar para a operadora de cartão para ser ressarcido. Quer dizer, você precisa ter o capital antes. E tem que tomar cuidado porque, às vezes, aquele cartão não cobre aquele grupo que você alugou. Então, você tem que tomar cuidado. Claro, os cartões mais potentes dão direito a qualquer tipo de veículo. Mas, então, esse seguro é importante, que a gente sempre coloca, e depois tem um seguro que chama SLI, que nada mais é do que a responsabilidade contra terceiros, é o liability, que é estendido. Então, você paga $11 normalmente por dia a mais, e você tem uma proteção contra terceiros até $1 milhão. Nos Estados Unidos é essencial você ter uma proteção. É muito sério nos Estados Unidos, porque lá se aciona civilmente a pessoa e a pessoa é cobrada, né? E é interessante, porque nos Estados Unidos não é obrigatório. Então, o obrigatório por lei cobre $10 mil, que não é nada contra terceiros. Então, acaba podendo virar um trauma, uma viagem de lazer, se você tem algum tipo de acidente. Na Europa isso não acontece. Na Europa as liabilities são obrigatórias pela lei. E na Alemanha, inclusive, o seguro é ilimitado. E nos Estados Unidos tem esse bom seguro que é oferecido e está incluído nessas tarifas que nós comercializamos. Além desses dois seguros que são mais, que você falou, são mais de praxe no mercado, você costuma recomendar mais algum tipo de seguro? Ultimamente eu tenho recomendado um seguro que durante um tempo, porque a gente tem que blindar o cliente para que ele não seja abordado pelo funcionário da locadora. Eles naturalmente são comissionados, tem pressão por trás da locadora fazendo força para oferecer outros seguros. As locadoras não gostam muito das nossas tarifas porque elas já são relativamente blindadas. Ultimamente eu tenho recomendado alugar um seguro que chama Roadside Assistance, que ele é um complementar a um serviço de assistência 24 horas. Toda locação já tem um serviço de 24 horas para socorro. Se o carro quebrar, você liga para um número toll free lá, um 0800, e eles trocam o carro, enfim, consertam o carro, fazem o que tiver que fazer. Só que aí eles ainda têm uma série de cláusulas que, se você utilizar, você vai pagar. Você contrata o Roadside Assistance, que custa $2, $3 por dia, você ainda tem uma questão que eu acabei de voltar de viagem, e eu vi que seria muito bom se eu tivesse contratado, que é a chave reserva. Então, você conseguir uma chave reserva pode virar um transtorno e se você não tem o serviço de assistência, você paga bastante para conseguir a chave. A gente pagou €180 e fora todo o transtorno para conseguir a chave. Então, se você tem o Roadside Assistance, você tem a chave reserva e uma série de outras facilidades. Eu diria que viajar hoje é uma coisa, as pessoas vão muito no entusiasmo, que legal, vamos viajar, mas quanto mais você se cobrir contra eventualidades, melhor. Porque
estando coberto já é problemático às vezes, né? Quer dizer, você tem que acionar até você receber, até, enfim, mas se você não tem, a coisa pode ficar complicada. Não, e mais, você está indo para um local que você não conhece. Você não conhece de fato as leis, enfim, é importante realmente esse tipo de assessoria. Tem um outro, se você me permitir, uma outra questão que é a habilitação. O brasileiro pode, com a habilitação, e qualquer locadora não vai negar nos grandes centros o aluguel do carro para um brasileiro. A Itália, ela exige a carteira internacional, mas, então, ou seja, nossa recomendação é que realmente alugue, apesar que a locadora entregue, a polícia pode criar problemas. Mas se você tem uma carteira internacional, que é o PID, que hoje em dia facilmente você consegue através do Detran, não precisa mais recorrer a despachante, você tem um problema de estresse num país estranho, você já tem um documento que o guarda ou a pessoa com quem você está interagindo já passa a tranquilidade. E não adianta aí discutir com um guarda de que o cliente acha que é válido ou não, né? Até porque às vezes você está num país estranho e discutir em outra língua fica meio complicado. Não é né? bom. Não é bom. Você não consegue nem, por melhor que seja o que você fala inglês, você está na Itália, até se explicar para o guarda que é isso, que é aquilo. Mas então assim, o fato é o seguinte, a Mobility então não tem aluguel de carros no Brasil? Tem, a gente aluga... Vocês alugam aqui. Se eu quiser entrar no teu site hoje, alugar um carro para sair daqui e para Belo Horizonte ou para Brasília, vocês têm serviço? Com prazer, você pode fazer, com prazer. Não é o nosso core business. Hoje aproximadamente 6% do nosso faturamento é locação nacional. Isso tem crescido agora com a nossa plataforma nova de web, a gente fechou também com algumas locadoras novas brasileiras, inclusive com a marca Líder, então isso tende a crescer, ainda mais porque no Brasil o mercado tem crescido, o mercado de brasileiros querendo alugar aqui no Brasil também tem aumentado. Você falou da sua plataforma, dá o site para o pessoal que quiser conhecer. www.mobility.com.br, Mobility com Y no final. E eu entrei no teu site e não cheguei a fazer uma pesquisa. Quando você faz uma pesquisa, eu quero alugar, por exemplo, então vou para Miami, vou ficar lá 5 dias em Miami, quero alugar um carro por 5 dias. Você me dá uma cotação ou você já me dá logo o menor? Como é que funciona o sistema, como é que funciona essa interface para o cliente? O cliente vê lá que a Hertz cobra $99, a Alamo cobra 98 ou não? Você já fornece o menor preço? A gente oferece o panorama de tudo que está disponível, isso vem primeiro. Depois ainda tem uma série de locações, de tarifas que estão no nosso inventário, mas que não, naquele momento não estão disponíveis, eventualmente em lista de espera. Mas o cliente recebe primeiro em ordem de preço e de tarifa, a gente procura comparar tarifas iguais, e se a gente não tem tarifas iguais, a gente procura somar as taxas para que elas fiquem iguais, para que o cliente então decida se uma locadora... Muitas vezes as diferenças são por 10 centavos. Até porque as locadoras brigam ali arduamente entre uma e outra. Né? E usam inclusive o nosso site para fazer o matching, porque não tem nenhuma outra ferramenta mais eficiente para eles do que olhar no nosso site e ver se a Alamo ou a Hertz estão mais baratas ou não. Então no dia seguinte a gente já percebe que eles já estão adequando para ficar 7 centavos mais barato. E tem uma inteligência, o sistema tem uma inteligência, ele vai lá tudo, você falou assim, você fechou acordo com essas operadoras, com essas locadoras, mas o teu sistema está indo lá todo dia vendo que preço que eles estão oferecendo, como é que existe uma inteligência aí por trás desse sistema? É totalmente online e é imediato, e são milissegundos que você consegue checar o inventário da locadora, verificar se está disponível na tarifa e já apresentar para o cliente. Então, o Oscar, né? Ele inventou um Google, um Google da locação Google mais de carros. Rápido. Mas a gente consegue... Mas ele está ali varrendo, está vendo o preço, quer dizer, a cotação que vem ali é uma cotação firme que você pode fechar. A gente tem uma característica que o usuário ele percebe que ele tem que selecionar a cidade, o aeroporto que ele quer. A gente não, até para um usuário que não nos conhece ainda, ele vai dizer que, puxa, por que eu não consigo acessar Veneza, por exemplo? Veneza tem aeroporto, é um exemplo ruim, mas se a gente pegasse uma cidade que não tem aeroporto próximo, ele não vai conseguir perceber na hora. E por que isso? Porque nos aeroportos tem muito mais oferta, muito mais variedade de locação. Então a gente tenta levar o cliente para o aeroporto, se ele quiser alugar numa loja central, ele vai verificar se aquele carro que ele escolheu, que ele gostou daquela tarifa, se está disponível numa loja central. Então, isso tudo é em tempo real, o processo leva 10 a 20 segundos para
para conseguir fazer essa varredura. Agora, como você bem falou, os funcionários das locadoras, eles são treinados e comissionados para oferecer coisa. Então, nessa última viagem que eu fiz agora, eu cheguei no balcão para retirar meu carro e falei assim, temos uma oferta, por mais $30 você pode alugar uma Mercedes, etc. Enfim, né? Dá até vontade de fazer mais $30, mas 10 dias são $300, o negócio começa a ficar caro. Vocês também têm isso no site, quer dizer, você está lá selecionando um modelo, um número de dias, e vocês têm assim, ó, se você alugar, se pagando mais X, você vai ter isso, vai ter aquilo, tem esse tipo de... Que esses upgrades são bem comuns. São. As locadoras, as locadoras perceberam que o brasileiro gosta da palavra upgrade. Então, então você também foi mais um que eles não conseguiram converter você, mas muitas vezes eles só... Quase. Mas tem clientes que às vezes eles fazem questão de entender errado. Então, você entendeu que era 30 vezes 10, que daria 300. Mas tem alguns que entendem que é 30 como uma taxa única. Mais $30 eu levo uma Mercedes e assinam lá, que é 30 vezes 10, assinam tudo, mas entenderam que era 30. E aí quando voltam para o Brasil, depois discutem, brigam, falam, imagina, eu nunca fui, agiram de má fé comigo. Então, isso existe bastante. No nosso site, se você pesquisar intermediário, compacto, van, primeiro a gente vai dar um range de D até. Então, mais ou menos, um compacto de 100 a 200. E aí o intermediário de 105 a 205. Então, aí na primeira pesquisa, que a gente ainda não entrega tudo que o cliente pode, todas as 150 ofertas que existem, o cliente acaba podendo escolher já se vale a pena. Porque hoje em dia, um carro econômico está mais caro do que um carro intermediário nos Estados Unidos. Por isso que todo mundo aluga carro intermediário e não aluga mais o carro econômico. As locadoras não têm mais interesse de alugar os carros pequenos. Pois é, mas é engraçado, né? Tem um dado aqui que a gente estava vendo quando a gente fez a pesquisa aqui, que fala que justamente os carros populares são, no Brasil, né, a grande estrela do setor. Isso é uma verdade. Sim. Aqui é o contrário. No Brasil, o cara fala assim, me dá o carrinho lá 1.0, sem ar, sem direção. Eu acho que de uns 3 anos para cá já ganhou um upgrade. Agora tem um ar-condicionado. Acho que com esse calor o pessoal não aguenta mais. Agora, né? Com entrada com necessidade, obrigatoriedade do airbag. Por que você acha que esse perfil da frota concentrado em carros populares acontece no Brasil? Você tem alguma ideia? Na verdade, as locadoras elas hoje se servem muito mais de carros das montadoras por conta do mercado corporativo. As locadoras vivem ainda muito mais existe uma parcela muito pequena do volume total é locação de lazer retirada no aeroporto. Ao contrário do que nos mercados mais maduros, onde a locação de carros é usada e disseminada para toda a população. Então, isso acaba também levando uma grande frota de carros 1.0 sem ar, porque são terceirizados por empresas. São uma das frotas corporativas, né? E também, eu acho que para suprir uma demanda, como a alocação de carros no Brasil é mais alta, a gente tem não é à toa que a gente paga mais impostos, a gente tem carros mais caros. Isso que eu ia te perguntar, é mais caro alugar um carro no Brasil? É mais caro. Bem mais caro? A Abla não vai concordar com isso, porque eles fazem simulações para conseguir vender a locação de carros como viável. É viável se você comparar todos os outros custos, porque não é só o carro que é mais caro, todas as outras despesas são mais caras. Mas você tem embutido ao preço mais alto de um carro 1.0 sem ar aqui no Brasil custa mais do que um carro completo na Europa. Isso é culpa da nossa estrutura de preço que a gente tem. Então, alugar um carro com menos escala, com menos locadoras, com menos frotas, naturalmente o preço tem que ser mais alto. Porque não existe, uma coisa engraçada, o brasileiro realmente não tem esse costume, né? Outro dia eu fui fazer uma viagem e por questões de bagagem, enfim, tivemos que ir em 2 carros. Eu fui com o meu carro, minha mulher foi com o meu carro dela. Seria mais inteligente você ligar para uma locadora, alugar uma van, colocar tudo que tinha que se colocar numa van só, passar o final de semana, foi-se numa sexta, voltou-se no domingo, do que ir com 2 carros, pagar 2 pedágios, né? Mas o brasileiro fica com um pouquinho com essa herança, com essa imagem na cabeça de que, não vou nem pensar em consultar, porque não vai valer a pena. Bom, no Brasil nem existe van para alugar, então já... O que existia até faz pouco tempo era a Kombi, então ainda bem que não existe mais. Então o melhor carro que existe aqui são aquelas vans, minivans, que não é uma minivan, que é uma Zafira ou coisa parecida. Então já naturalmente o cliente já é levado para um carro
um pouco menor, e eu acho que o clássico é um Palio ou um Palio Weekend, são carros mais Já alugados. nos Estados Unidos, por exemplo, você aluga qualquer coisa. Qualquer coisa. E, As locadoras têm um leque de ofertas. e, na realidade, como eu te disse, o econômico, por pouco se aluga, começa no compacto intermediário, mas tem por preço, por $5 a mais, você aluga uma Ford Edge ou um Ford Escape, que são SUVs, que são muito queridos pelos brasileiros, porque ainda mais porque precisa de um pouquinho mais de bagagem, porque geralmente o brasileiro vai com uma mala e volta com 6, né? Agora, comprar ou alugar um carro, o que vale mais a pena? Eu estou fazendo essa pergunta para você, um evento curioso. Nesse final de ano eu tive um amigo meu que é economista, um homem afeito a planilhas. Ele disse que ia trocar o carro dele, sentou, fez um cálculo, aqueles cálculos que só economistas fazem, tipo o valor de depreciação do bem, e não sei o que, IPVA, IPTU, enfim, ele colocou tudo. Ele teve a pachorra de marcar nos últimos 12 meses tudo que ele tinha gasto com o veículo dele, e ele chegou à conclusão que valia mais a pena alugar, e ele vendeu o carro dele e agora está locando um carro. Tem que perguntar para ele daqui a um ano como é que ele se sente, né? Se ele conseguir, porque depende do carro que ele queria comprar. Se ele queria comprar um carro 1.0 sem ar ou com ar, naturalmente aí essa lógica vai funcionar. As locadoras têm 80% da frota são carros econômicos, então carros mais altos já são mais difíceis de conseguir. Mas é claro que o carro é uma ferramenta fácil de gastar dinheiro. E eu fiquei alguns meses de castigo porque eu fiquei sem carta, vendi meu carro, fiquei de táxi. É mais barato ficar de táxi em São Paulo do que comprar um carro. Só que eu estou comprando um carro de novo. Então, porque eu não consegui gostar tanto do taxista como eu gosto do meu carro. Então, muito bem. Outra coisa que queremos perguntar aqui para o Oscar, da Mobility, é a questão do mercado de luxo, chamado luxo experience, né? Não posso ter um carro de luxo, mas posso alugar um para ter uma experiência. A Sandra, por exemplo, gosta de alugar Ferraris e Porsches em suas viagens, né? Mas eu tenho amigos que já fizeram isso e foi uma experiência muito agradável. Quem sabe não faço um dia. Como é que é esse mercado? É um mercado é análogo ao mercado de alta renda aqui no Brasil. Quem geralmente compra carros como Ferraris, Porsches, que existe esse mercado aqui, não se satisfaz com as locações tradicionais que estão disponíveis no mercado. Não querem ficar em fila, querem um serviço dito hassle-free, que é um serviço que tudo flui de forma tranquila. Então são geralmente hóspedes em bons hotéis, não se hospedam em hotéis de rede, se hospedam em hotéis mais selecionados, boutique, enfim, e não gostam de muita papelada, muita dor de cabeça. E aí, para esse perfil, a gente tem essas locadoras. A gente representa algumas locadoras que se destacaram no mercado internacional e que são muito pequenas. Algumas locadoras têm 30, 40 carros numa cidade e garantem, não significa que alugam só Ferrari. Tem muitas que alugam desde o Mini Cooper, mas garantem o Mini Cooper e garantem uma locação tranquila, sem qualquer tipo de surpresa na locação. Vem crescendo esse mercado? Veio crescendo bastante de 2005 até 2011, cresceu rápido. Em 2011, 2012, o mercado de luxo deu uma estagnada. Agora tem reagido de novo. Existem famílias que sempre viajaram e sempre vão continuar viajando, independente de crise ou não. Mas existem também comportamentos. Os clientes de altíssima renda, eventualmente nesse ciclo que eles tiveram agora, 2011, 2012, 2013, passaram a não ir mais para o sul da França ou para a Toscana, e começaram a ir para a Capadócia ou para alguns outros lugares que entram no circuito desses clientes. Mas eles vão continuar vendendo e eles não vão voltar para locadoras comuns. É como o cliente de primeira classe do avião, raramente ele volta para a classe econômica. Exato. E carro blindado, vocês alugam carros blindados? Aqui no Brasil, sim. Aqui no Brasil. No exterior, se eu quiser alugar um carro blindado, eu consigo? No México, talvez, um pouco, mas não tem demanda.
Não existe demanda. Quer dizer, acontece essa coisa, o brasileiro foi se acostumando, o brasileiro de alta renda foi se acostumando com essa coisa de andar em carro blindado em função do problema de segurança pública. E aí, será que ele quer transportar essa questão do blindado? Às vezes ele pergunta se tem blindado lá fora por causa disso ou não? Ele tem essa consciência de que isso é um problema América Latina? América Latina e Brasil. Tanto é que nem na Argentina e nem no Chile a gente tem demanda por isso. Agora, o inverso acontece, por exemplo, o estrangeiro quando vem para cá quer alugar o carro blindado, procura por carro blindado? Pouco também. Pouco. Assim, grandes empresas, e aí entra mais o serviço de carro com motorista, aí sim, grandes empresas, às vezes eles quando vêm para o Brasil já está no contrato de trabalho deles que eles têm que ir no Brasil andar de carro blindado. Então, aí, normalmente, carro blindado só com motorista. Carro blindado sem motorista é pouco difundido e pouco alugado. Vocês têm foco em atender o mercado corporativo ou vocês atendem esporadicamente? Por exemplo, uma empresa procura vocês, porque tem um executivo dela que vem para o Brasil, vai ficar aqui 4 meses, quer alugar um carro blindado com motorista, aí vocês atendem isso? Ou vocês está dentro do core de vocês oferecer esse tipo de serviço? Não, sem dúvida é um core bastante importante. A gente tem vários canais de contato com o mercado corporativo, mas o mercado corporativo é um clássico cliente nosso para locação com motorista. E para isso que a gente fez a associação com a Savoia, que é uma empresa líder no mercado americano, que eu trouxe para o Brasil em novembro do ano passado, do ano retrasado, para trazer um patamar mais sofisticado de transporte executivo. Você fala aqui que a Savoia é uma empresa especializada em transporte terrestre, isso é um pouco amplo, né? Vocês, por exemplo, quando vem uma turma de estrangeiros para o Brasil, o cara tem que ter uma van com 8, 10, 12 lugares para transportar. Esse tipo de serviço a Savoia também presta? Sim. Tem ônibus para transportar grupos, eventos, reuniões executivas. Isso aqui no Brasil a gente montou uma rede de 360 carros, a gente está nesse momento, em 14 cidades. Só que a Savoia participa, tem frota em 62 países. Só que a Savoia não é uma locadora. A Savoia também é mais ou menos como uma mobility. Ela localiza, ela tem parceiros em cada mercado, detectou os melhores parceiros para transporte executivo em cada mercado e tem uma tecnologia que ninguém tem, que posiciona o cliente sobre a posição onde está um motorista e se o motorista está em contato com o cliente para que a secretária ou enfim o departamento de seguridade da empresa tenha certeza de que o carro está sendo transportado de forma correta. Quer dizer, é um serviço bem específico. Brasil, está chegando eventos como Copa e Olimpíada, como é que isso impacta o seu mercado de alguma maneira, com mais estrangeiros buscando carros aqui, como é que você está vendo esse momento e como você está se preparando para esse momento? Boa pergunta, todo mundo está se fazendo essa pergunta nesse momento, é uma grande interrogação. Eu acredito que o impacto já existe, a gente já tem bastante demanda para a Copa, a gente só não tem muito acesso, porque muitos carros das locadoras comuns já foram comprados pelos estoques das grandes, do organizador principal da Copa do Mundo. Então, a gente vai se concentrar mais no mercado mais elitista, ou seja, mais sofisticado. Essa é a nossa estratégia para o serviço com motorista. Locação de carro vai ter um grande estouro, principalmente nesses dias, porque os aviões têm assentos limitados e uma forma para transportar de cidade A a B vai ser o carro. Então, o carro vai ser uma grande ferramenta solicitada. Vamos ver como é que vai ser na Copa. A Sandra está aqui de olho na enquete, que eu espero que você tenha participado e dado o seu voto aí online, e vai contar para a gente qual é o resultado para o Oscar poder comentar com a gente também. Pois é, a enquete teve um resultado bem interessante. A pergunta era: você aluga veículos? 11% disseram com frequência, trabalho ou lazer na minha cidade ou fora dela. 22% disseram nunca aluguei um veículo e a maioria, 67%, eventualmente quando viajo a lazer. O que você acha desse resultado? Na realidade, a maior parte sim, viaja, sim, ótimo. Utiliza sim viajando a lazer. Que ótimo. Então, virou um pouco o retrato, né, do comportamento do brasileiro. Eventualmente, quando viajou a lazer, ganhou disparado aqui. E contra
Só 11% com frequência trabalho a lazer na minha cidade ou fora dela. Quer dizer, quem aluga carros, né? Porque eu essa ideia quando eu no final de semana alugar um carro para em vez de dois, pouca gente ainda tem essa mentalidade, né? Sim. Muito bem, nós conversamos no Urban View de hoje aqui com o Oscar Kedor, da Mobility Online, e ele já deu o site da Mobility, que é o www.mobility, né, com y no final, .com.br. Agora eu quero também que ele dê para vocês aqui o site Self-Drive, é isso? Selfdrive.com.br. Selfdrive.com.br. Lá, você acha que o pessoal vai encontrar acessando o site selfdrive.com.br? A gente acabou de reformular esse site, ele virou, tem uma cara de um blog, onde as pessoas são convidadas a participar também de uma forma automática, ela pode participar com roteiros que ela mesma experimentou. A gente tem ali uma espinha dorsal de 48 roteiros pelo mundo, com dicas do que fazer num dia a dia. O brasileiro não gosta de muito texto, então a gente se atentou a fazer um texto com no máximo 5, 6 linhas por dia, para que ele se inspire a viajar de carro e tire um pouquinho do medo. Ali tem informações também sobre que tipo de combustível alugar, como por exemplo no México como é o nome da gasolina, porque a gente tem muitas ocorrências de clientes que confundem diesel com gasolina e acaba virando um grande problema quando o cliente coloca no tanque o combustível errado. Mas então isso é uma contribuição que a gente dá, é conteúdo totalmente aberto, é bastante utilizado para montar uma viagem, porque a internet ela é vasta, ela dá muita informação para o cliente, mas poucos conteúdos ainda são em português e de uma forma, como você falou, antigamente eu sou dessa geração que gostava de mapas, então o site, o Self-Drive, tem mapas de todos os roteiros, são ilustrados para ter uma noção um pouco mais geográfica. A gente perdeu isso um pouco com o GPS, a gente só olha para aquela rota e não olha um pouco mais amplamente, né? Muito bem. E a Sandra vai contar para vocês quem será o nosso convidado para a próxima edição do Urban View. Não perca o próximo Urban View, que vai conversar com Cláudio Amaral, CEO da Marinas do Brasil, empresa especializada no desenvolvimento de estudos de viabilidade e projetos para a implantação de estruturas náuticas. Então estamos combinados, é na próxima quarta-feira, dia 29, às 17h15, aqui no Urban View e na UTV. Até lá! Muito bem, então a gente agradece muito a presença do Oscar, da mobility.com.br, que falou com a gente sobre o Olhar da Semana, locação de veículos, em que direção anda este mercado no Brasil, e estamos vendo que está andando muito em direção ao exterior. Oscar, muito obrigado pela sua presença no Urban View, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, muito obrigado. Gente, voltamos na quarta-feira que vem, às 17h15, com mais uma edição ao vivo do programa Urban View. Até lá!